és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Senhor Deus e Pai, graças te dou, Senhor, por mais um dia de vida. Senhor, eu glorifico o teu nome, Senhor, por mais um ano de vida da Igreja Batista em Vila Gustavo. Obrigado porque durante todos esses anos, ó Pai, os anos que virão, o Senhor certamente estará conosco. Esta igreja é um sonho, é um projeto, é um propósito do Senhor. Senhor, tudo que for feito aqui esta noite é para te louvar, é para te engrandecer, porque o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Nada, Senhor, foi nós que fizemos, tudo foi o Senhor quem fez em nossas vidas. Por isso, Senhor, nós somos gratos a Ti. Receba, Senhor, o nosso louvor. Abençoa, Deus, a Tua igreja, a palavra que será pregada. O Senhor, Pai, possa estar abençoando o pregador dessa noite, para que a Tua palavra, Senhor, possa cair em nossos corações, que nós possamos praticar aquilo que ouviremos da parte do Senhor esta noite. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Eu queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias ou acessar a sua Bíblia, o Salmo 92. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos. Salmos 92, nós leremos do 1 até o 5. Achar bem. E diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos e profundos. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor essa noite possa abençoar a sua vida. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a sua presença e dizer que nós estamos muito felizes com a sua presença aqui essa noite. E certamente o Senhor também está presente, está feliz com a sua presença essa noite. Bem, que você possa louvar ao Senhor essa noite, com todo o seu coração, porque Ele merece tudo isso que nós estamos fazendo para Ele. Amém? E Deus abençoe. Estamos ajustando aqui, aí ajustamos, ajustado, irmãos. Quantos estão felizes de estar aqui nesse dia de celebração, comemorando os 38 anos dessa igreja? Vamos adorar Ele, porque Ele que manteve a gente até aqui, Ele que sustentou essa igreja nos 38 anos. Eu sou novo aqui, mas eu me sinto honrado de estar também aqui, comemorando tantos anos de tempo que eu conheci, a gente está aqui abençoando essa comunidade, neste lugar. E é a graça do Senhor que nos mantém, amém? Vamos adorar Ele pela graça dEle. Vamos adorar assim, ó. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor!
Aleluia, aplausos ao Senhor. Aleluia, ele é o Rei, ele é a estrela da manhã, ele brilha para nós todos os dias, ele é o leão da tribo de Judá, aquele que reina, e nada pode com o reino dele, amém? Ele brilha,
aquele que reina sempre, Senhor. Aleluia. Som e essa música, acho que é a primeira vez que a gente cantou aqui, né? É o que estamos comemorando hoje, é um glorioso dia, um dia para a glória de Deus. Um dia que a gente comemora os 38 anos, principalmente o dia que o Senhor escolheu para estar abençoando a gente aqui hoje. Tenho certeza que Ele vai trazer muita coisa para a gente ainda, através da palavra, através da nossa oração. Então que possamos hoje invocar a adoração ao Senhor, tanto na hora do louvor quanto na hora da palavra. De grandes coisas, um glorioso dia que vai levantar hoje para nós. Amém?
Jesus, Senhor. Pastor Sérgio, é uma honra receber o Senhor aqui, Pai. Graças a Deus, amados. Amém? Bom, primeiro você deve estar achando estranho eu estar aqui, né? Na verdade, o plano inicial era o pastor Vlad estar aqui. Mas o pastor Vlad foi acometido. Agora a gente já sabe o diagnóstico de uma dengue. Ele está teimoso, ele está em casa de repouso. Com certeza ele deve estar acompanhando tudo. E aí, hoje pela manhã, ele pensou que ia estar melhor. Eu falei, agora que você deixa para avisar o pastor? Aí acabou sendo eu. Então, quero compartilhar com os irmãos. Quero primeiro agradecer, né? Agradecer a Deus e agradecer ao pastor Emerson pela confiança. Eu não imaginava que eu ia pregar tão rápido aqui, né? A última vez que eu preguei foi na posse do pastor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Abra a sua Bíblia em Filipenses. Nosso tema é Estou em Obras. Nós estamos em obras, amém? Bom seria a gente andasse com uma camiseta assim, ó, estou em construção. E nesse estar em construção, a gente precisa lembrar que nós estamos em construção e que o outro também está em construção. Porque a gente tem uma tendência de achar só que nós temos dificuldades, que os outros não. Né? A gente tem uma tendência de olhar e achar que o outro está com mais dificuldade do que nós. Ou, melhor, ao contrário, que nós temos mais dificuldade que o outro. Sabe aquela história? Duas pessoas se encontram e perguntam, como é que você está? Eu estou passando um perrengue, estou com umas contas para pagar, etc. Você não sabe o meu, além das contas para pagar, já tem tal coisa, tal coisa, tal coisa. A gente tem a tendência também de aumentar as coisas, né? Mas eu quero convidar você então a abrir sua Bíblia. Filipenses capítulo 1, verso 6, diz assim, eu estou lendo numa versão que é a versão transformadora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Amém? Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio que temos de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, de poder abrir as nossas Bíblias, de poder ter uma reunião como essa, um culto que prestamos ao Senhor. Obrigado a Deus pelo país em que vivemos e nós temos a liberdade de culto. Pedimos, Senhor, por aqueles que estão na posição de governo desse estado, da cidade, os vereadores, deputados, presidente do Brasil, que o Senhor dê a eles sabedoria, Pai, que possam fazer leis que abençoem toda a nação brasileira, Pai. Pedimos agora que o Espírito fale em nossas vidas, como já falou, através do cântico, das orações, mas que o Senhor fale através da Tua palavra, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta aos Filipenses foi uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo na prisão. Ela faz parte do conjunto de cartas da prisão. É interessante observar por que Paulo está preso. Ele está preso por uma única razão: pregar o Evangelho Redentor de Jesus Cristo. Paulo não está preso por dar um desfalque bancário, não está preso por adultério, não está preso por nenhum outro problema. Ele está preso por uma única razão: anunciar Jesus. E é interessante quando nós olhamos para essa carta que Paulo poderia, como nós muitas vezes fazemos nossa caminhada, questionar Deus. Paulo poderia estar lá na prisão falando: oh Deus, o que está acontecendo? Eu te sirvo, eu te adoro. Eu larguei mão de tudo para poder pregar o teu Evangelho. E é essa paga que o Senhor me dá? Me coloca numa cadeia mofada? Mas não. Paulo, mesmo na cadeia, ele não deixou de gerar filhos para Deus. Ele fala: louvo a Deus, porque aqui eu pude pregar o Evangelho para a guarda pretoriana. Uma das coisas que a gente aprende com o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, é que nós, como servos de Deus, precisamos aproveitar todas as oportunidades que Deus colocar no nosso caminho.
De repente você está na fila do banco lá, e a pessoa reclamando da fila do banco, você pode falar, deixa eu te falar uma coisa, isso aqui não é nada. Você começa a falar de Jesus para ele. Paulo não viu as dificuldades como empecilho de pregar o Evangelho. Paulo não desistiu da caminhada por causa das dificuldades. A gente tem que entender que nós estamos em obra. E estar em obra implica também que nós estamos numa caminhada. E nessa caminhada nós vamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor a cada dia. Hoje o eu tem que ser melhor do que o ontem. Mas em relação ao futuro, eu ainda tenho muito que melhorar. Quando eu era adolescente, quando eu tinha a idade do Vitor, nós cantávamos uma canção na IBD que falava assim: sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Cristo é minha vida real, Cristo é minha vida real, Cristo é minha vida real, sempre melhorando no Senhor. Sinal, no mundo hoje, no mundo secular, exige de nós o quê? Excelência, não exige? O Fábio, que trabalha em uma determinada empresa, não vou fazer propaganda para eles, né? O Fábio tem que estar sempre melhorando. Ele tem que prestar o melhor serviço para o cliente, porque se não prestar o melhor serviço para o cliente, o que vai acontecer? Vai vir concorrente. Se no mundo secular a gente tem essa visão de melhorar, na vida espiritual a gente tem que estar sempre buscando melhorar. Sabe por quê? Porque nós temos inimigos nas nossas almas que querem nos derrubar. E aí a gente tem que estar sempre melhorando. A gente tem que estar sempre buscando. Se hoje eu sou bom, como diria meu saudoso pastor Josué Engenheiro, hoje eu sou bom, amanhã tem que ser melhor de bom. E amanhã melhor de bom. Nós não podemos estacionar na vida espiritual. Uma vez um jovem chegou lá no Felicidade e falou: pastor, eu não vou vir mais para a escola bíblica dominical. Por quê? Eu já sei tudo, pastor. Fui criado na igreja, você conhece toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu falei: mas você não aprendeu a principal lição? Que a palavra de Deus ela se renova cada manhã na nossa vida. Por mais que você conheça, a palavra de Deus sempre vai trazer algo novo para a minha vida e para a sua vida. Amém? Porque a Bíblia não é um livro qualquer. A gente não tem. Você pode fazer um bacharelado em teologia, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado em teologia. Mas a Bíblia, ela sempre vai nos ensinar. A palavra de Deus sempre vai nos ensinar. Agora também é necessário, que eu sempre falo para as minhas ovelhas, que é necessário você ter um coração ensinado. Peça a Deus todos os dias que você tenha um coração ensinável, um coração disposto a aprender com Deus e com a palavra de Deus. Paulo, na prisão, ele está ali pregando o Evangelho. E é interessante, e é preciso lembrar um pouquinho o pano de fundo da história dessa carta. A igreja de Filipos, a cidade de Filipos, foi a primeira igreja, a primeira cidade que Paulo passou na sua segunda viagem missionária, quando ele tem a visão do homem da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando ele chega em Filipos, ele procura a sinagoga, porque todo judeu tinha que ir para a sinagoga. Mas nos lugares que não havia sinagoga, a estratégia de Paulo era ir ao rio, porque lá no rio, quando não tinha quantidade de judeus suficiente para formar uma sinagoga, eles se reuniam aos sábados no rio. E Paulo vai lá. E a primeira pessoa a se converter vai ser uma vendedora de púrpura chamada Lídia. E Lídia persuade Paulo dizendo: olha, vem na minha casa. E a família toda de Lídia se converte. Quando Paulo ainda está em Filipos, ele encontra com uma jovem com espírito de adivinhação, que ficava vou usar uma expressão aqui bem jovial, mas acho que já está antiquada, ficava bem na cola de Paulo. Onde Paulo ia, estava lá atrás. E toda vez que Paulo falava, ela dizia: olha, ouçam, ele é um homem de Deus. Ouçam, ele é um homem de Deus. Irmãos, uma das primeiras grandes lições que a gente tem que aprender com a igreja de Filipos, com Paulo,
tome cuidado com os elogios. Peça a Deus discernimento espiritual. Porque se Paulo tivesse deixado levar pelos elogios daquela mulher, daquele espírito de adivinhação através daquela mulher, o que iria acontecer na sequência, quando Paulo fosse embora de Filipos? Aquele espírito de adivinhação ia chegar e falar: eu sou amigo de Paulo, estava com Paulo, estava junto com Paulo. Mas a Bíblia, o texto de Atos, mostra que Paulo tinha um discernimento espiritual tão grande, que enquanto aquela mulher falava, o espírito de Paulo ficava perturbado. Paulo vira para aquela mulher e repreende. Não estou dizendo que é errado você elogiar alguém. Não é. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o elogio, porque às vezes o elogio massageia o nosso ego. E o maior inimigo que nós temos não está lá fora, não. O maior inimigo que você tem, que eu tenho, que todos os dias eu tenho que lutar, está aqui dentro de mim. Tem um pastor chamado Charles Spurgeon. Ele morreu no século retrasado, 1800 e pouco. Spurgeon dizia o seguinte, aliás, Spurgeon não, foi Martinho Lutero que disse isso. Martinho Lutero disse certa vez o seguinte: eu pensei que tinha matado o velho homem na água do batismo, mas aí eu descobri que o miserável sabia nadar. Qual a luta que eu tenho aqui? Qual a luta que eu tenho é mortificar o velho homem. Isso no dia a dia que a gente vai lutando, a gente vai mortificando o velho homem. A maior luta que você tem não é para as pessoas, mas é para você mesmo. Porque às vezes nosso ego, nosso sentimento, por isso que Jeremias vai dizer que enganoso é o coração do homem. E maldito homem confia no homem, não é no outro, é nele mesmo, nas suas próprias forças. Tá? Porque ele acha que eu sou o cara. E quando a gente acha que a gente é o cara, a gente está caminhando para o abismo, a gente está caminhando para a queda, irmãos. Lembre-se, Deus sem você continuará sempre sendo Deus. Você ser Deus não é nada. Queridos, Paulo passa a Macedônia, cumpre a palavra de Deus, e aquela cidade, ela recebe o nome de Filipe, em homenagem ao pai de Alexandre Magno, chamado Filipe da Macedônia, que conquistou o mundo da sua época. E a história da igreja nos traz algumas lições. Primeiro, a estratégia missionária que Paulo usa. Segundo, a importância de ter um discernimento espiritual. Terceiro, saber esperar e confiar em Deus. Paulo foi preso injustamente. Mas o que Paulo fez? Esperou no Senhor. As cadeias foram rompidas, as paredes caíram, todo mundo fugiu. O pessoal queria fugir, mas Paulo não deixou. E isso resultou também na salvação do carcereiro e da sua família. Devemos saber esperar no Senhor. E no momento certo, Paulo chega para aqueles magistrados romanos e fala: olha, quando o magistrado chega e quer libertá-lo, ele fala: só que tem um pequeno problema, pequeno detalhe que vocês esqueceram, eu sou cidadão romano. E o magistrado teve que pedir publicamente perdão para Paulo por sua prisão. Uma das coisas que nós erramos muitas vezes na nossa caminhada é não saber esperar. É não saber descansar no Senhor. Estamos em obra, implica também que você precisa aprender a descansar no Senhor, confiar em Deus nas promessas. Nós muitas vezes falamos para Deus: Senhor, eu confio em Ti, mas, sabe, vocês conhecem muito bem a palavra de Deus, aquela história de um homem chamado Abraão, e Deus fez uma promessa para Abraão: se você contar as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Mas Abraão, como todos nós que estamos em construção, pensou o seguinte: vou dar uma ajuda para Deus. Você já pensou algumas vezes? Pensa consigo mesmo. Você já pensou alguma vez em ajudar Deus? A gente acha que a gente ajuda Deus, né? Abraão, Sara chega para Abraão e fala: Abraão, eu estou velho, sou estéril, estou oca, daqui não vai sair nada. Então faz o seguinte: deita com a nossa escrava, o filho que ela tiver vai ser seu filho. A gente tentando ajudar Deus. Eu já estou velho,
ela está velha também, então vamos ajudar Deus nessa parada. E é interessante, como Deus permitiu. Só que quando ele chega a apresentar o bebê e fala, Senhor, está aqui o filho da tua promessa, Deus fala, mas não foi esse, não foi esse que eu prometi. Nós muitas vezes erramos tentando ajudar Deus. Quem somos nós para poder dizer para Deus como pode, como deve, de que jeito Ele vai fazer? Muitas vezes nós sofremos por isso. Muitas vezes nós colhemos frutos negativos porque não soubemos esperar no Senhor e tentamos ajudar Deus. Não, quem sabe é desse jeito. E hoje há pessoas distorcendo a palavra para poder encaixar de acordo com o seu pensamento. Foi isso que Abraão fez, foi isso que Sara fez. Porque Deus falou, vocês vão ter filhos. Aí peraí, acho que Deus deve ter se equivocado, esqueceu que eu já estou estéril, esqueceu que eu já sou velha, esqueceu que Abraão também já não é mais um adolescente. Tome cuidado, meus irmãos, porque às vezes, até com boa intenção, já tem aquele ditado antigo que disse que de boa intenção o inferno está cheio. Tome cuidado, enganoso é o meu coração e o teu coração. Queridos, passados alguns anos após a organização dessa igreja, Paulo recebe notícias, vem trazendo notícias do que está acontecendo. E quando Paulo recebe essas notícias, ele escreve essa carta, que é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. Abra aí sua Bíblia, se você fechou, abra o acesso. Capítulo 1, verso 8, Paulo diz assim, Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tem de todos com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Verso 8, capítulo 1. E Paulo ainda vai mais longe. Paulo vai dizer que ele, no capítulo 4, ele agradece aos irmãos que, nos momentos difíceis da sua vida, levantaram ofertas, auxiliaram, cuidaram dele. Mas aqui Paulo também abre o seu coração para aqueles irmãos. Olha o verso 20. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo? Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir, estar com Cristo, o que seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Verso 25. Ciente disso, estou certo que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. Quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Olha a tensão que Paulo está vivendo aqui. Eu não sei o que é melhor, se é viver, morrer ou viver. Eu tenho um irmão, que alguns de vocês aqui conhecem, o irmão Antônio, esposa da irmã Esther. Ele tem uma frase que ele fala assim, eu estou vivendo e achando bom. E eu tomei isso como parte da minha vida. Eu estou vivendo e achando bom. E quando eu viver, eu quero dar o meu melhor para o Senhor aqui. Amém? Quando eu partir, como já diria um sábio missionário, quando chegar o dia da sua morte, você não tenha nada para lamentar, você não tem que pedir perdão, você tem que dizer apenas, Senhor, estou livre. Você não tem que se arrepender de nada. Quando chegar o dia da sua morte, você tem apenas que morrer. E tem muita gente que tem até medo da morte, porque fica assim, será que eu vou para o céu? Será? Meu amado irmão, viva da melhor forma possível. Dê o seu melhor hoje. Eu aprendi uma máxima com o Mário Sérgio Portela. Dê o seu melhor hoje. Amanhã, se você conseguir fazer melhor, faça o seu melhor. Faça o que estiver dentro da sua capacidade, da forma que você puder fazer. E amanhã, se você puder fazer melhor, faça melhor ainda. Dê o seu melhor para o Senhor. Faça o melhor para Deus. E faça, não pensando em recompensa, não pensando no tapinha nas costas. Faça, fazendo para o Senhor, para a honra e a glória do Senhor. Amém?
Então, meus irmãos, aprendemos com Paulo que a nossa esperança não está aqui. Mas enquanto pudermos, enquanto estivermos aqui, devemos nos dedicar ao serviço do nosso Deus. Há um hino do cantor cristão que diz que no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Quando tenho no serviço caçarei, no serviço do meu rei. No serviço do meu rei, minha vida entregarei, pois o paz e felicidade tem quem serve ao meu bom. Amém? No serviço do Senhor eu sou feliz. Uma vez me perguntaram para mim, pastor, o que o senhor faria se não fosse pastor? Seria pastor. Seria pastor. Porque eu amo o ministério pastoral. Eu amo ser pastor. Eu louvo a Deus porque foi Ele que me convocou. Que se eu fosse me convocar, foi Ele que me convocou. Queridos, a carta também nos fala da unidade. Nos apresenta através de Cristo o maior exemplo de unidade e servidão. Através do exemplo de Cristo, Paulo exorta os líderes da igreja a continuarem firmes e unidos. Ele convoca duas irmãs, a Evódia e Síntique, para que continuem firmes no serviço do Senhor. Abre aí a sua Bíblia no capítulo 4 de Filipenses. Capítulo 4, verso 2 até o verso 5. Agora suplico a Evódia e a Síntique, tendo em vista que estão no Senhor, resolva seu desentendimento e peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes são escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Faça, mas faça tudo com alegria. Paulo convoca essas duas irmãs e pede para que Clemente as abençoe e as ajude. Essa carta, meus irmãos, nos traz a memória que, apesar de sermos salvos, de sermos chamados de nova criatura, ainda não somos perfeitos. Você não é perfeito. Ela nos traz a memória que estamos em obra. E como eu já disse aqui no início, bom seria se todos nós andássemos com uma camiseta, estou em obra. E ainda mais, cuidado. E quando você passa perto de uma obra, de uma construção, geralmente tem aquela sinalização, né? Geralmente tem aquela cuidado, obras. Tem que entender que eu estou em obra. Você tem que entender que você está em obra. Tem que entender que você não é perfeito, que eu não sou perfeito. Eu não sou psicólogo, meus irmãos. Mas uma das coisas que, quando você lê sobre psicologia, você vai perceber é que nós temos uma tendência de lançar nos outros os nossos problemas ou as nossas imperfeições. Então eu olho para o Vitor e começo a lançar as minhas dificuldades no Vitor. E aí o Vitor fica pensando, poxa, o pastor não gosta de mim. O que eu fiz com o pastor? Está vendo? Estou envergonhando minha ovelha, citando ela aqui e fazendo. Mas a gente tem a tendência de transferir para o outro aquilo que é nosso. Tome cuidado, meus amados, porque às vezes você está criticando o outro, querendo que o outro faça algo, que na verdade é algo que o problema está aqui. Por isso eu volto a dizer, os maiores inimigos que nós enfrentamos não está lá fora, aqui dentro de nós. Tome cuidado. Tá? A nós precisamos aprender a desenvolver algo na vida cristã, na nossa caminhada, que é empatia. Existem 4 palavras: antipatia, anti-contrário ao sentimento do outro; apático, que é aquele que não está nem aí para o que você está passando; simpático, da palavra junto, que está junto com você; mas o empático é aquele que se coloca no seu lugar. Então quando você vai aconselhar alguém, se coloca no lugar dela. Como você gostaria que falassem com você?
Ser empático é procurar sentir a dor do outro. Não é tomar para si a dor do outro. Mas é você se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro está sentindo. É procurar entender as dores do outro. E na caminhada cristã a gente precisa aprender a exercitar em empatia. A gente precisa ser mais empático, menos antipático, muito menos apático. Porque o apático, tem muita gente apática no nosso meio. Porque o irmão está passando por luta e você fala, beleza. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que se você vê que o irmão está passando por necessidade, cola nele, chega junto dele, seja perto dele. Porque a gente tem uma tendência de sempre olhar para o outro e acusar o outro. Tome cuidado, meus amados. A obra da salvação começou na cruz de Cristo. Ela continua na nossa vida. A obra da nossa salvação ela é realizada pela Trindade. O Pai planejou, o Filho executou, o Espírito Santo nos convence. E sem esses três a gente não consegue caminhar. E quem convenceu você do seu pecado, do pecado, da justiça e do juízo, não foi o pastor, não foi o orador, mas o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos mostra a nossa situação, Ele que abre os nossos olhos, mostra o verdadeiro estado espiritual de nós, porque todo homem estava morto em delito e pecado, todos nós estamos rumo à condenação eterna, todos nós estamos distantes de Deus. Deus providenciou a salvação para nós, da transformação das nossas vidas. E a partir deste momento, passamos a ser chamados de nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é será, é. Mas essa nova criatura, ela ainda está em constante transformação. Até chegarmos à estatura de varão perfeito. E aí eu digo a você, meu irmão, digo eu, irmão Senhor, que nós vamos chegar nessa estatura de varão perfeito lá na glória. Quando a gente estiver livre da carne. Hoje o pecado já não domina você. Hoje você pode ser não para o pecado, mas o pecado ainda tenta te derrubar, tenta te incomodar. Por isso que eu gosto muito do texto de Coríntios, quando o apóstolo Paulo diz àqueles irmãos que nenhuma, lembre-se disso, nenhuma tentação é maior do que você possa suportar. Antes, com a tentação, Deus manda para você o alívio. Deus manda para você a forma de você dizer não no pecado. Quando eu aceito o pecado na minha vida, porque eu cedi ao pecado, porque eu abri mão, porque eu deixei que a tentação me vencesse. E queridos, nesse texto que nós lemos de Filipenses 1:6, nós temos algumas lições na nossa vida que eu quero terminar com essas lições. Em primeiro lugar, algumas verdades bíblicas aqui. Em primeiro lugar, a obra da salvação foi iniciada pelo próprio Deus. Eu não sei se é possível projetar aqui o texto de Filipenses 1:6. É possível? Opa! Aí, gente, boa. E aí, entendeu? Show de bola. Vai você, menina. Show de bola. Você que está acompanhando de casa, show de bola, menino. Olha só. Tenho certeza que aquele que começou, quem é que começou a nossa salvação? Não foi eu, não foi você. Ele iniciou, a nossa salvação foi iniciada pelo nosso Deus. Há uma canção antiga que diz que ninguém podia obrigá-lo pelo seu amor que ofereceu. Volto a dizer, o Pai planejou, o Filho executou, e o Espírito nos convence. A obra foi iniciada lá. Eu amo aquela passagem que diz que antes da fundação do mundo, digno é o Cordeiro que foi morto. Aleluia. A obra da nossa salvação não foi iniciada por nós. Foi pelo Espírito Santo de Deus, foi pelo próprio Deus, foi pela Trindade.
Ah, pastor, não tem trindade, não tem a palavra trindade na Bíblia. Meu irmão, a palavra trindade não está na Bíblia, mas a trindade está. Amém? No batismo de Jesus, a trindade está presente. Este é meu filho em quem eu me comprado, o Espírito Santo veio sobre ele. Queridos irmãos, não há como vivermos uma vida de santificação por nós mesmos. É o Senhor que opera em nossas vidas. Ele começou a obra da nossa salvação e nos santificou. Ele nos livrou da condenação, da morte eterna, nos justificou através do seu Filho, através do sangue de Jesus. Ele nos declara justos através de Jesus. Não são as minhas obras, não é a sua justiça, mas é a justiça de Deus em nós. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que Deus estava em Cristo sendo justo e justificador. Mas em segundo lugar, a obra da nossa salvação, ela foi iniciada pelo nosso Deus e ela é continuada pelo nosso Deus. Olha o que o texto diz. Opa, deixa aí minha sócia. Olha só. Tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la. Meu irmão, se você está de pé, não pense que é por tua causa, não. Eu sou caro. Você está de pé, porque o Senhor tem sustentado dia após dia. Aquele que te guarda, o que acontece? Ih, gente, não tosquenejará, não dormirá, acorda aí. Fala para o teu irmão, acorda, varão, acorda. Aquele que te guarda, ele não tosquenejará. Sabe o que é isso? Deus não vacila. Deus não vacila. Ele cuida de você. Ele guarda você. Ele te protege. Calvino vai dizer, tudo que eu tentei fazer com as minhas mãos deu errado, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu sei. Para de tentar ter controle. Deixa o controle na mão do Senhor. Quando você tenta controlar, você vai fazer igual a Abraão. Vai tentar controlar, vai dar caquinha. Você vai querer controlar e vai falar para Deus, olha, eu já estou velho, já não tenho mais filho, etc. Não vou ter condições de ter filho. Olha, eu acho que Deus vacilou aí na promessa dele. Confie no Senhor. Não confie nas suas estratégias. Confie em Deus. Lembre-se, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel. Ele completará. Somos filhos que o Senhor tem nos sustentado. Deus, além de nos libertar da escravidão do pecado, nos dá condições para perseverarmos. Ele te dá a condição para você continuar na caminhada. Assim como Deus deu condição do povo de Israel passar no deserto e a roupa não estragar. Aí vai falar, pastor, isso está de brincadeira, né? Meu irmão, a Bíblia diz, essa Bíblia diz, eu creio na palavra de Deus. Sabe aquela história que você já deve ter ouvido falar do professor de biologia, que o aluno estava no intervalo lendo a Bíblia, ele falou, você está lendo a Bíblia, você crê mesmo nisso aí? Você acredita mesmo que o mar vermelho foi aberto? Meu, já foi provado cientificamente que é um vento que vem da região e corta e fica, etc. Aí aquele menino deu glória a Deus, o professor, acabei de falar para você que era apenas uma poça d'água. Aí ele falou, glória a Deus, porque Deus afogou o exército falando numa poça d'água. O que é isso? Tem que crer. Se a Bíblia diz que o povo de Israel passou o mar vermelho e que depois veio o exército de Faraó e foi consumido, eu tenho que crer. Ah, pastor, não tem como um homem passar na boca de um peixe, ele vai morrer, não sei o que lá. Meu irmão, poderia ser até uma piada. Se Deus colocasse na Bíblia que Jonas foi engolido com uma piada, eu ia crer da mesma maneira. Gente, a gente tem que parar com essa coisa de duvidar do poder da graça de Deus. Tem muita gente querendo transformar a Bíblia num livro científico, e a Bíblia não é um livro científico. Tem gente que fala, ah, pastor, a Bíblia tem erro. A Bíblia não tem erros. A Bíblia ela é suficiente, ela é inerrante. Temos erros de traduções.
Podemos ter erros, mas não da essência da palavra. Na sua essência, a Bíblia não tem erro. Na sua essência, a Bíblia é inerrante. Tentaram ao longo da história, nesses mais de 2000 anos, destruir a Bíblia e não conseguiram. Pastor, a Bíblia tem erro, porque a Bíblia fala que o morcego é ave. Meu amado irmão, tudo que voava naquela época era ave. Hoje, depois de tratados científicos, de pesquisas, é que chegaram à conclusão que o morcego é um mamífero. Mas você acha que a Bíblia está preocupada em falar é ave, é mamífero? É a mesma coisa quando o cara fica falando, não foi a terra, não foi o sol que parou, foi a terra que parou, etc. Meu irmão, você acha que a Bíblia está preocupada com translação e votação? Você acha que quando o melhor escritor fez a narrativa de Josué, ele estava preocupado com o movimento de translação e de votação? Aí ele falou, peraí, não, vamos corrigir aqui, que não foi o sol que parou, foi a terra que parou. Independente de quem parou, o importante é que o povo de Deus triunfou. Amém? Mas às vezes a gente fica perdendo tempo com coisas que não edificam, perdendo tempo por coisas que não trazem paz, ao contrário, traz solução. Queridos irmãos, e quando Paulo diz aqui que ele completará, que ele vai completar, é porque nós estamos hoje num processo que é chamado de santificação. Nós somos chamados de santos e estamos na santificação. Como eu disse no início, sempre. E a palavra santificar quer dizer separado. Ou seja, eu não pertenço a este mundo. Você não é ET, mas você não pertence a este mundo. Nós cantávamos antigamente, não é da época do Emerson não, porque o Emerson é mais novo que eu, bem mais novo que eu, mas nós cantávamos assim, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. E aí a humanidade chegou e disse assim, mas eu e você somos embaixadores de Deus. Eu e você não pertencemos a ti. Lembre-se disso, meu irmão. E todos os dias nós estamos nesse processo de santificação. Todos os dias eu tenho que me despir do velho homem, renovar minha mente com a mente de Cristo e me revestir do novo homem em Cristo Jesus. E como esse processo ocorre diariamente? É de uma forma bem simples, irmãos. Oração e palavra de Deus. Oração e palavra de Deus. Respondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe qual é um dos maiores problemas da igreja evangélica brasileira hoje? O povo não quer ler a palavra de Deus. O povo não quer estudar a palavra de Deus. O analfabetismo bíblico é muito grande no nosso país. O Brasil é contraditório, é paradoxal. É o país que mais vende Bíblia. Nós temos até uma das ruas aí que eu chamo de Babilônia. Isso fica para outro dia. A Corte de Sazedas. Você vai lá na Corte de Sazedas, você vai encontrar a Bíblia de tudo que é cor, de tudo que é tamanho, de tudo que é tipo. Você nem precisa comprar hoje, você pode baixar um aplicativo no seu celular. Eu lembro quando Cristo me alcançou aos 11 anos de idade, não foi eu que alcancei Jesus, foi ele que me alcançou. Perdido na história era eu, não era Jesus. Tá? Quando Cristo me alcançou, 11 anos de idade, uma Bíblia era muito cara. A minha primeira Bíblia, 11 anos de idade, foi meu pastor que me deu. Mas uma Bíblia, eu acho que se fosse nos dias de hoje, seria equivalente a uns R$80, R$100 uma Bíblia. Comum, não é Bíblia de estudo, não é Bíblia, só Bíblia. Tá? E nós éramos chamados o povo do livro da capa preta. Tá? Quem é da minha geração aí está ligado com o que eu estou falando. Era o povo do livro da capa preta. Mas éramos um número menor. Éramos, proporcionalidade, acho que não chegava a 10% da população brasileira. Hoje nós somos mais de 30% da população brasileira. Ou seja, para cada 10 pessoas, tem 3 evangélicos.
Mas, lamentavelmente, a nossa influência hoje não tem sido tão positiva quanto era antigamente. Mas vai dizer, eu sou saudosista. Não, não é isso. É que hoje nós estamos vivendo o Evangelho light. O Evangelho do jeito que eu quero. Já não é mais, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Estou indo de boa, não me enche a paciência, eu quero receber minha bênção. Se a bênção não vier, estou fora. Não se fala mais em transformação, em pecado. Meus amados irmãos, lamentavelmente, nós estamos gerando uma geração de jovens que eu não sei o que vai ser da igreja brasileira daqui a alguns anos. Eu sei que a igreja nunca vai fechar porque a igreja é do Senhor. Amém? Mas nós estamos vivendo uma geração hoje complicada. E cabe a nós mostrarmos a esses jovens, esses adultos também, o poder do Evangelho de Deus, a importância da santificação. A santificação, meus irmãos, ela é progressiva. Hoje eu devo ser melhor do que ontem. E Deus nos dá condições para caminharmos livres do domínio do pecado. Filipenses capítulo 3. Coloca aí, é seu nome, filho? Júlia? Vai lá, Júlia. Verso 12, Filipenses 3, 12. Vamos ser juntos? Ou melhor, leiam vocês. Vamos lá? Não estou dizendo Que achava o tipo de tudo isso, que achava conhecer a perfeição, mas o possível a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. 13. Não, irmãos, não alcancei, mas concedo todos os meus esforços em Cristo, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. 14. Sigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a Jesus. Se discordam em algum ponto, confio que Deus nos parecerá para os 16. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Amém. Irmãos, eu quero que você entenda em primeiro lugar. Você não é perfeito. Mas o fato de não ser perfeito não lhe dá autoridade para dizer, não sou perfeito, não vou errar no pecado. Não. Naquilo que você já alcançou a perfeição, seja perfeito. Volto a dizer, em relação ao passado, hoje eu tenho que ser melhor. Mas em relação ao futuro, eu ainda estou caminhando para a perfeição. Isso é diário, meus amados. Diariamente eu tenho que lutar com o velho homem. Diariamente eu tenho que buscar servir o Senhor. Olha o que Paulo diz no verso 13. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante de mim. Eu não posso ficar preso no passado. Meu passado me condena. Meu passado me condena, mas ele não me condena. Meu passado pode até me condenar, mas ele não me afasta de Deus. Não. Passado, sabe, você deve olhar para o seu passado só para lembrar o seguinte: olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus fez na minha vida. Quem eu era e quem eu sou hoje. Meu passado me condena, mas não me determina. Ele não diz quem eu sou. O passado pode me condenar, mas ele não diz quem eu sou. Ele não determina quem eu sou. Porque eu sou nova criatura de Cristo. Porque eu pertenço ao Senhor. Alguém pode chegar no teu passado e falar: eu conheço você naquela época lá no teu pastor. Pode chegar assim com elas: e aí, Amarelinho, eu te conheço, hein? O teu passado pode te condenar, mas o teu futuro que determina é Deus.
Eu não vou viver preso ao passado. As coisas velhas já passaram, tudo se fez. Em último lugar, irmãos, a nossa salvação será consumada pelo nosso Deus. Porque o texto dos João 6, voltando lá para o 6, 6. Irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltará. E naquele dia, carne e sangue não vai dar o reino dos céus. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Naquele dia, embora nós estamos aqui numa luta constante, o Senhor dá a você capacidade para perseverar. Embora tenhamos a certeza, a segurança da salvação, ela só será consumada na sua totalidade na volta de Cristo, onde o último inimigo será vencido. Quando nós vamos poder dar o brado de vitória, ao morto onde está a tua vitória, ao morto onde está o teu aguilhão, que é o aguilhão da morte do seu pecado, mas Cristo venceu a morte do pecado. Ó, Senhor. Queridos, teremos um corpo, mas um corpo que não sofrerá mais com dor, com pecado, com tentação. Será o dia da volta gloriosa do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, não mais como menino, mas como Rei dos Reis e Senhores. E assim como Cristo ressuscitou, que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos transformados. Aqueles nossos irmãos que já partiram para a glória, já encerraram a sua carreira aqui, estão torcendo por você. E aguardando um dia em que todos estaremos juntos, Senhor. Portanto, não desista, continue firme, continue perseverando. Tem lutas, tem lutas. Haverá momentos em que você vai pensar em desistir, mas confie no Senhor. Coloque na mão de Deus. Deixe Deus conduzir a sua vida, irmão. Eu e você estamos em construção. E nosso Deus cuida de nós. Tá? Paulo tinha essa clareza no seu coração. Eu e você também possamos ter essa clareza em cada momento da nossa vida. Qual é o teu nome, meu irmão? Júlio. É Júlio? É Júlio? É. Há uma canção antiga, não sei se o Júlio vai conhecer, mas que diz assim: há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos, palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança de que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança de que ele vai voltar. Foi no Calvário e ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário e ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro
você quer conhecer o verdadeiro significado da palavra amor, não vá no dicionário. Olhe para o Calvário, olhe para a cruz. O amor foi o maior significado da vida está lá. Portanto, não desista, meu irmão. Continue firme, conquistando sempre a presença do Senhor. Amém? Vamos orar e depois eu sei que vocês preparam o cântico aí, né? Aí eu devolvo a palavra para quem é de direito. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque estávamos perdidos, o Senhor nos ajudou. Estávamos mortos, o Senhor nos ressuscitou. E obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo que nos ajuda nessa caminhada diária. Estamos em obras, mas crendo no autor e consumador da nossa fé, que não nos deixa vacilar. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, pelo Teu poder e pela Tua graça. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, quero louvar a Deus pela vida da Igreja Batista Vila do Estado, que está completando 38 anos. 38 anos pregando o Evangelho. Como eu sempre costumo agradecer aos estudadores, aos irmãos, porque se hoje nós estamos aqui, é porque eles chegaram antes e prepararam esse ambiente para nós. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas sabemos que Jesus ele vai voltar. Mas enquanto Jesus não voltar, que possamos dar continuidade para talvez uma próxima geração, assim como nós recebemos esse Evangelho, por aqueles que vieram anteriormente, que possamos abençoar aqueles que virão posteriormente, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os netos, os vizinhos. Então, que realmente possamos ter isso em mente. Eu quero agradecer a vocês por estar aqui hoje. Nós estamos começando hoje, amanhã, o Ministério de Louvor da Igreja Batista Vila Mineira estará aqui. O pastor Maio e Tomado estará pregando. À noite, pela manhã, teremos o café dos pastores que vai ser aqui. E domingo nós teremos o batismo à noite. Então que Deus possa continuar abençoando a todos vocês e que Ele nos capacite, porque sem Deus a gente não consegue. Que o Senhor nos auxilie a termos êxito naquilo que Ele nos confiou. Aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. Amém? Glória a Deus. Quem sabe faz ao vivo, quero agradecer ao pastor Sérgio que está compartilhando conosco a palavra. Que Deus abençoe. Amém? Vamos fazer de pé. Louvar o nome do Senhor. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo. Não
paz. Amém? Queridos, que ao longo dessa caminhada, onde você pisar a planta do seu pé, seja um lugar abençoado e abençoador, você seja um instrumento nas mãos de Deus para levar essa palavra transformadora do Evangelho, que é a única palavra que transforma vidas. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço ao teu irmão, desejo ele uma noite abençoada. Desejo.